pensamento tipo Caim, ok? E eles usam a ideia do universo vivo, ok? Mas enfiaram na cabeça dos cristãos a ideia de que Deus é lá no céu, sentado com um trono e tal. Então eles roubaram a ideia bíblica e usam para se promover. Enfiaram na cabeça dos cristãos uma ideia totalmente antibíblica. A criação gradual, né? Deus criou o universo, né? Os 6 dias e as 6 eras. Isso é verdade bíblica. Mas o que é que os cristãos pensam? A criação a partir do barro da terra, né? Deus fez. Formou o corpo do homem e depois Deus, aí ele levantou e saiu andando. Ok? Mas não é assim que está na Bíblia. Percebe? Como Satanás enganou. Enfiou uma mentira na cabeça dos cristãos e usa a verdade. Tem uma palestra minha lá no YouTube que chama A Bíblia Roubada, parte 1, parte 2, parte 3. Essa palestra analisa as ideias bíblicas que foram roubadas pelos satanistas e apresentadas como se fossem deles. Na verdade, foram tiradas da Bíblia. Aqui é o seguinte, é aquela história que eu já contei. Matriz da Boa Vista, o padre Hélio Grande Pouso é o meu primeiro mentor intelectual e eu, quando tinha 16 para 17 anos. Fazendo Aqui o padre Teilhard Chardin, que era o meu principal, os livros desse homem para mim eram importantes, e ele foi banido da Igreja Católica. Seu reverencial. Naquela época, a ciência e a religião, os livros desse homem falam sobre a presença de Cristo vai gerar uma amorização de toda a terra. Ele tinha uma visão que não bate com a visão católica, que eles aceitam todas as teorias da ciência ateísta, o catolicismo aceita. E o padre Teilhard Chardin não tinha uma outra visão, de um meio divino, que nós vivemos no meio divino, o universo todo é divino, nós estamos no meio disso, nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. O Teilhard Chardin costumava ler a Bíblia, e ele tinha essa visão, morreu em 1955, banido pela Igreja Católica. Somente depois, ainda hoje, as ideias do Teilhard Chardin não são aceitas, mas era o sujeito que eu mais lia quando eu ia no mosteiro de São Bento, lá no centro do Recife, de uma biblioteca enorme. E esse foi o primeiro livro que eu li do Teilhard Chardin. É um livro excelente, mas perto do princípio divino, é claro. É como uma vela perto do sol, certo? É muito elementar, especialmente para os dias atuais. Aquele artigo que eu escrevi em 1980, os artigos são ideias que apresentam a teoria do biocosmos. Marcelo Gleiser, um físico brasileiro, que quando eu lancei o Biocosmos, eu o procurei. Ele estava na Folha de São Paulo dando uma palestra. Eu fui lá, conversei com ele, ele era ateu. E ele escreveu esse livro, naquela época, A Dança do Universo. O último livro que ele escreveu, eu dei para ele um Biocosmos, conversei com ele mais ou menos uma meia hora sobre a teoria do Biocosmos, me deu um livro a ele mora nos Estados Unidos. Isso aqui foi no ano 2000. O último livro que ele escreveu foi esse aqui, O Fim da Terra e do Céu. Esse ano de 2019 ele ganhou o prêmio Templeton de Religião. Alguém viu? Passou no Fantástico e tal. O prêmio Templeton é para cientistas que usam a ciência para catapultar, para elevar a religião. É um prêmio em dinheiro, quase como se fosse um prêmio Nobel de religião. Eu não tenho dúvida que ele hoje não se declara ateu, mas agnóstico. Eu não tenho dúvida que ele leu esse livro e que esse livro o inspirou muito. É apenas um exemplo do tipo de influência que um cientista da França veio no Brasil para me conhecer. Modéstia à parte, não sou mentalificação, não sou nada. Mas o cara veio para conhecer o Biocosmos. E eu fui convidado para ir jantar com a Sônia Café, da editora Cultrix. O cara veio para... E dentro dele, eu estava todo lá, né? O bolso quase vazio, preocupado com voltar. E ele preparava o almoço e tal, e o cara... Não era a mim que ele estava achando, era a grandeza do princípio divino. Quando você
junta o princípio divino com a ciência contemporânea. E você tem o fruto. Quem é o pai da ciência deusista? É Deus, né? Está na Bíblia. E quem é que realmente revelou mais profundamente? O nosso Pai verdadeiro. Só que não foi explorado adequadamente. Então o que eu sou? Sou um estudioso que estou ajudando a sistematizar, como a doutora Kim fez com a teologia da unificação, como o doutor Lee fez com a ciência da unificação, e como certamente tem pessoas na Coreia, no Japão, nos Estados Unidos, desenvolvendo isso aí. Ou não? Certamente. Não, o Brasil está na corrida ou não está? Está na corrida. Pode ser que o Brasil ganhe. Falta ler. Teoria da substituição. O que é que diz essa teoria? Só se vence o que se substitui. Ok? Essa teoria foi desenvolvida pelo Sun Tzu, na antiga China, né? Pelo Fabius, que deu origem ao marxismo fabiano, pelo Napoleão, pelo Nietzsche, Trotsky, Gramsci, ok? Napoleão, por exemplo, olha, essa Revolução Francesa nunca vai triunfar se não for substituir primeiro o rei. Aí cortaram a cabeça do rei, botaram Napoleão no lugar. Segundo, a Igreja Católica tira os bispos todos e coloca bispos revolucionários. Aí de repente estava lá os revolucionários vestidos de bispo. Nas igrejas. E terceiro, a nobreza. Substituir a nobreza. Porque nobre era o centro que construía um hospital e doava. O título que a Igreja Católica dava de nobreza era para esse tipo de pessoa. Nobre, deputado. Nobre de quê? Nobre era quem construía um hospital, uma igreja. Aí só recebia o título de nobreza quem fazia algo grande pela humanidade, pelo cristianismo. Mas o Napoleão casou os nobres com revolucionários. Então o Napoleão fez a Revolução Francesa triunfar na França e no mundo, porque ele aplicou a teoria da substituição. Só se vence o que substitui. Só se vence a ciência ateísta se ela for substituída por outra ciência. Ok? Melhor, ciência cristã medieval, a base é Aristóteles, 500 anos quase antes de Jesus. Século IV, essa data está errada, Santo Agostinho, é século IV, está errado. Okay? Século XII, Tomás de Aquino, usando as ideias da Grécia Antiga, e o Tomás de Aquino usou principalmente as ideias de Aristóteles, e juntou com a Bíblia. Ele pegou a filosofia grega, né, e juntou com a Bíblia, e criou a Suma Teológica, são 16 volumes. A primeira universidade foi criada na França em 1215. Quando terminou o século XV, já existiam 70 universidades na Europa, criadas pela Igreja Católica. E a Robert de Sorbonne, por exemplo, é o fundador da Universidade de Sorbonne. É um monge. Percebe? As universidades medievais funcionavam assim. Os assuntos livres não era engessado. Os assuntos eram livres, abertos. Livros importantes para você conhecer a história da Idade Média. Esse livro do Aristóteles, do Olavo de Carvalho, é claríssimo. Luz sobre a Idade Média, o mito da Idade Média, a ciência na Idade Média, e esse aqui, do historiador americano, como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. Se você ler esses livros, você vai compreender o que é a era cristã mesmo. A pujança da Idade Média, a grandeza da arquitetura gótica, dos vitrais, a música erudita, as notas musicais. Sem essa Idade Média, você não tinha uma civilização cristã. Então hoje, a teoria marxista de que era trevas de obscuridade, perseguição, essa teoria está sendo destruída, porque novos historiadores estão reavaliando a mentalidade é outra. Ok? Os precursores da ciência teísta, Galileu Galilei, ok? Descobriu que a Lua era imperfeita, que a Lua tinha manchas. Nicolau Copérnico, que reafirmou a teoria do antigo Aristarco, que o Sol é o centro do sistema, e Kepler, que criou as leis dos movimentos planetários ao redor do Sol.
Precursores da ciência teísta. Elias Rushmore, quem já ouviu falar nele? Pois é, o fundador da Royal Society of London, da Academia de Ciências de Londres, que é o templo mundial da ciência teísta. Quem é ele? Satanista, ocultista, alquimista. Então ele disse, olha, nós precisamos mudar essa ideia. Durante muito tempo, essa bruxaria, magia negra, essas coisas foi colocada em cima dos ocultistas. Nós precisamos mudar essa ideia completamente. E precisamos então nos apresentar, continuar sendo o que nós somos. Ateístas, satanistas, ok? Mas com outra imagem completamente diferente. A imagem do cientista neutro. A imagem da ciência neutra, não mística. Ok? E foi assim que ele criou a Royal Society. E o grande personagem da Royal Society, quem é? Newton. Gay, ladrão, ele saqueou a Casa da Moeda. Foi político. Em toda a vida dele, ele só teve um ato no parlamento. Ele se levantou. Aí todo mundo, Newton vai falar. E ele falou assim, por favor, feche a janela. O melhor livro sobre o Newton que eu li chama-se O Último Feiticeiro, do Michael White, publicado pela editora Record. James Hutton, o cara que estabeleceu a chamada escala geológica para medir o tempo de acordo com as estratificações da Terra. Porque esses caras tiveram uma influência muito grande no pensamento do Darwin. O Darwin, no Beagle, o navio onde o Darwin viajou, o livro de cabeceira do Darwin, o principal era o James Hutton. Ok? E finalmente, chegando já no século XVIII e tal, nós temos Pierre Simon de Laplace. A Terra surgiu a partir da concentração de gases e poeiras ao redor. Certo ou errado? Errado. Como é que a Terra nasceu? Do mesmo modo que você nasceu. Como é que você nasceu? Um óvulozinho e tal. Ali já estava tudo o que você seria, certo? O que aconteceu? Você foi desenvolvendo. A Terra nasceu exatamente onde ela está, a partir de um átomo primordial, onde já estava programado nela tudo que ela seria. Ela foi desenvolvendo, não evoluiu. Ela foi desenvolvida como um sistema vivo, exatamente para ser o que é, para estar onde ela está, numa posição exata entre o Sol, na distância precisa, com a inclinação precisa. A Terra é um sistema vivo criado por Deus. Ok? E finalmente o Darwin, que veio com a ideia da evolução, que Deus, que milhões de anos foram necessários para transformar uma espécie em outra. Ok? Eu não vou aprofundar, porque até vai ser um pouco comum sobre isso. E o Einstein? Por que é que ele está dando essa língua aí? Judeu? E o Einstein criou a teoria da relatividade geral. Tudo é relativo. E o que mais ele criou? Ele desenvolveu teorias básicas para a produção da energia nuclear. E essa energia chegou a um determinado momento que ela ameaçou implodir o próprio planeta. Então a Alemanha, por exemplo, está substituindo todas as usinas nucleares por energias limpas. O Brasil tem o sistema energético mais limpo do mundo. Então Einstein, na verdade, as teorias dele estão sendo contestadas. Ok? Por exemplo, Einstein contestou a teoria do Newton, que a gravidade é uma força que atrai os corpos para a Terra. O Einstein disse nada disso. A gravidade não é uma força, é um efeito da curvatura do espaço. Você coloca a Terra aqui, ela afunda o espaço, porque o espaço é denso. Ela cria uma curva. E os corpos ao redor circulam dentro dessas curvas. Por essa teoria, a Terra já devia ter escorregado por essas curvas, já devia ter grudado com a Terra, né? É só pensar um minutinho e você ver que foi uma burrice o que ele disse. Ok? Mas afinal, o que é a Terra? O que é a gravidade? Ok? A Terra é um sistema vivo, você já entendeu isso. Ela respira, ela gera vida. A vida vem da vida, teoria da biogênese. Okay? Agora você
tenta arrancar um pedaço da sua pele, o que acontece? O corpo todo se mobiliza para preservar o estado natural, conservação da ordem natural. Então, quando você arranca, que é para arrancar uma pedra da terra, ela pesa, porque na verdade a terra está resistindo para preservar a sua integridade. É um efeito biológico, na verdade. Percebe? Porque se a terra não fosse viva, podia ser até que o Newton estivesse certo, mas a terra é viva, portanto o peso, na verdade, é uma reação da própria terra, no sentido de conservar o seu estado de ordem natural. Percebe? Isso não é uma brincadeira, isso é uma coisa séria. Então a ideia de que a terra é uma rocha de morar, irta, é uma ideia que não desenvolve o amor necessário que as pessoas têm que ter pelo planeta. Se é um sistema vivo, precisa ser tratado como eles tratam os seus gatos e cachorros, etc. Entendeu? É preciso uma geofisiologia, uma geomedicina. O nosso pai, quando mandou aquele monte de santos, a nuvem de santos, não trouxe os cientistas. Trouxe os presidentes americanos, trouxe os jornalistas, trouxe os... Né? Mas não, os cientistas não fizeram nada, né? Artistas, poetas. E nenhum cientista. Nem o Einstein, nem ninguém. Por quê? A maioria dos grandes cientistas hoje são esotéricos ou ateístas. Ok. O fundamento, a ciência ateísta é o fundamento do marxismo. São 6 ideias básicas. Ok? O ateísmo, ok? O principal livro que inspirou o Marx foi A Essência do Cristianismo, do Ludwig Feuerbach. O Marx gostou tanto desse livro que escreveu outro livro chamado 11 Teses sobre Ludwig Feuerbach, que era o que inspirou o Marx. O Big Bang é uma ideia que já é a origem casual do universo, mas a partir do século XX ela foi sistematizada e recebeu o nome, teoria do Big Bang. A outra é a mecânica celeste de Laplace, que a Terra surgiu de gases e poeiras se concentrando ao acaso. A quarta é a teoria do Darwin, a origem das espécies da vida e do homem, ok? Ao acaso, por acidentes felizes ao longo de milhões de anos. A quinta ideia é a ideia do construtivismo. Ok? O que é isso? Aqui está invertido, né? É isso. Ok. A ideia do construtivismo. A mente é uma tábula rasa. Todas as experiências mentais, etc., são vindas do exterior. Elas são impressas. A mente é como uma folha em branco. Na verdade, por detrás de toda a psicologia do Piaget está a tábula rasa. A ideia de que a mente é uma folha de papel em branco. Ok? O construtivismo é isso. Olha, você não quer ensinar essas coisas na cabeça das crianças. Deixa que ela aprende por si só. Ela vai aprendendo, ela vai desenvolvendo pela prática. Você é só um orientador, você não tem que ter autoridade nenhuma aqui na escola. Você é só um orientador, então não tem que enfiar as suas ideias. Porque as ideias que você quer enfiar são as ideias da classe dominante, imperialista. Então você não tem que passar essas ideias para adiante. Você tem que deixar que a criança se desenvolva e tal. É a teoria do Piaget, do Freire, né? A pedagogia do oprimido. Você é um opressor. A escola não é para educar, essa escola é para criar cidadãos conscientes, empenhados na luta de classes. Tem teoria. E finalmente o contrato social. A sociedade surgiu a partir de um contrato. Ok? Os homens se reuniram, fizeram um contrato social e tal, e criaram a sociedade. Essas ideias são essas. Teoria ateísta, teoria do Big Bang, teoria da hipótese tabular, teoria da evolução da espécie, teoria do contratualismo, teoria do sócio-construtivismo. São essas ideias que criam o fundamento para o marxismo e o comunismo. O Marx gostou tanto do livro do Darwin que ofereceu o Capital ao Darwin. Então, essas 6 ideias estão aqui. Não adianta você atacar aqui.
Só se vence o que se substitui. Porque se você não quebrar essas pernas, esse corpo aqui continua vivo. Percebeu? Não tem como você destruir o marxismo e o comunismo se essas ideias forem mantidas cientificamente, como elas estão hoje implantadas nas universidades e nas escolas do mundo inteiro. Percebeu? Então essas ideias precisam ser estudadas e para cada uma delas se criar uma contraproposta baseada no princípio divino, que por sua vez é baseado na Bíblia. O comunismo você sabe o que é, né? Comunismo, palavra mentirosa usada para enganar as massas e implantar a ditadura ateísta, escravista e genocida. Marxismo, um plano teórico criminoso para destruir a civilização democrata cristã e infiltrar, controlar e roubar países inteiros. É só um grupo de comunistas intelectualizados que fizeram um plano, em vez de assaltar a sua carteira, o cara rouba o país todo. Como o Lula fez, por exemplo. A dívida pública do Brasil era cerca de 500 bilhões quando o Fernando Henrique assumiu. Hoje é 5 trilhões. Está passando já. Trabalhamos quase para pagar juros. Então, é uma mentira com o objetivo de implantar uma ditadura escravista e genocida, porque se você abrir a boca... E é um plano, Marx não é um filósofo, é um criminoso teórico. Ele fez um plano, entendeu? E ele trouxe esses intelectuais. O Saul Alinsky, que é o cara que idealizou trabalhar através de ONGs, ele aprendeu na máfia, ele se infiltrou na máfia do Al Capone e ele aprendeu. O comunismo tem que funcionar como uma máfia, um país dentro, um governo dentro do outro, discretíssimo. Trabalhando com ONGs. O Brasil tem 200 mil ONGs. A Amazônia tem 2.000 ONGs. E nós precisamos saber disso porque nós somos os herdeiros dessa terra. Aqui é o que eu expliquei já. Nem precisa ler. A ciência teísta é o fundamento pseudocientífico do marxismo. Para destruir o marxismo e o comunismo, nós precisamos desmontar a ciência teísta. Mas, antes da ciência deusista, apareceu outra ciência. E ela começou com quem? Com o Einstein. Nos anos 20, é a chamada, o que está escrito aqui? A gnose de Princeton. Na Universidade de Princeton, é lá que começou a formação, o pensamento afro-indiano, mítico politeísta, começou a tomar corpo dentro da Universidade de Princeton. E o Einstein é um desses elementos que ajudou a construir isso aqui. Ok? Aonde nasce tudo isso? Isso aqui começa com a magia mítico-politeísta africana. Há cerca de 70 mil anos atrás, os africanos migraram para a Índia. E aí surge o Bhagavad Gita e todo o Mahabharata, Bhagavad Gita, Canção do Senhor, é um livro do Mahabharata. Ok? E aí você tem o hinduísmo, que influenciou muito a Grécia Antiga. Depois você tem todo o desenvolvimento de uma ciência. Ok? E ela vem e começa a penetrar na física. Ela vai se construindo. Ok? O tal da física. Ela vem se desenvolvendo, ponto de mutação sobre a origem da vida. Gaia, que a gente já viu. Ok? E ela continua. Só que ela começa a sofrer uma mudança por aqui. Ela começa a falar em cristianismo. Ela começa a se fundir com o cristianismo, o quinto evangélico, ok? Maria, evangelho de Maria e tal. Maria Madalena começa a entrar, Jesus entra. Cristianismo zen, esoterismo, cristianismo esotérico, ok? E aí vem a biblioteca de Nag Hammadi, que é uma espécie de Bíblia. E eles vão se penetrando e vão assumindo o corpo do cristianismo. E finalmente chega aqui, o reaparecimento de Cristo, da Red Bible, ok? Aí você tem aqui a lei da atração, etc. E finalmente você tem
o Código da Vinci, eu estou vendo agora, o Código da Vinci. O Código da Vinci simplesmente diz, Jesus tem um herdeiro vivo na terra, ok? E esse herdeiro vai aparecer a qualquer momento. Essa é a última, ok? E esse herdeiro é descendente de Jesus com Maria Madalena, e está aí plantado. Ou seja, começou lá na magia africana e terminou no cristianismo. Assumiu a aparência do cristianismo. Dentro é ele, ok? Mas por fora, entendeu? É cristianismo, ok? Percebeu? E essa ciência já apareceu, já está implantada em universidades, em empresas, zen budismo, meditação e essa coisa. Está espalhada pelo mundo, ok? Mas é falso, ok? Mas usa a ideia, porque a mentira é a cópia mais perfeita da verdade. O marxismo é a cópia mais perfeita do deusismo. O comunismo é a cópia mais perfeita do familismo. Ok? E a ciência esotérica é a cópia mais perfeita do deusismo, da ciência deusista. Ok? Isso que eu já expliquei. A reação cristã contra a ciência teísta. Criacionismo. Ok? Essa ideia não tem como vencer a ciência teísta nem a ciência esotérica. Por quê? Por exemplo, no futuro, tubarões não mais comerão peixes, vão comer só algas. Leões não comerão gazelas, comerão gramíneas. As ideias são estranhas. As ideias da ciência. E criacionismo literalista. Ok? É a interpretação literal da Bíblia. Que o homem surgiu a partir do barro da terra. Deus, essas ideias não vão vencer. Aí surge o design inteligente, que deixa o lado bíblico de lado e procura afirmar Deus com base só na ciência. Esse é um bom livro publicado no Brasil, do Max Weber. O design inteligente é a visão cristã que dispensa o literalismo. Ok? Eles são chamados de inteligentistas. E finalmente, de onde veio o Completo Testamento? Veio da Bíblia, do princípio divino e do Johnson Young. Está aqui dentro, ok? A doutora Kim, na verdade é inverso, ela é a primeira pessoa que dá um toque acadêmico, teológico ao princípio divino. O doutor Lee deu um toque filosófico, na verdade. Mas aqui no Brasil eu tenho trabalhado há 40 anos para desenvolver uma dimensão científica a partir da palavra do nosso Pai. Portanto, o Brasil está no páreo, está concorrendo. A ciência contemporânea também fornece hoje muitas forças, muita base, que fundida com o princípio divino, elas dão suporte à ciência deusista. Por exemplo, Paul Davies, com Deus e a Nova Física, Michael Behe, com a Caixa Preta do Darwin, excelente crítico, Francis Cole com a Linguagem de Deus, e o Evan Alexander com a visão. Ele é um neurologista da Universidade de Harvard, que afirmou que teve uma experiência espiritual, portanto, foi demitido da Universidade de Harvard. E esses são 4 cientistas de áreas diferentes, né? Física, bioquímica, biologia e psicologia, cujas ideias, são vários livros, dão suporte à ciência deusista, às ideias do verdadeiro Pai. Ok? Está terminando. A ciência deusista, finalmente, ok? Então, para cada ideia da ciência teísta, eu estou trabalhando para desenvolver uma contraproposta, usando o princípio divino e a ciência contemporânea. Por isso, é um trabalho que já dura 40 anos de pesquisa, de estudos. Tinha que ser um trabalho isolado, silencioso, porque cada tempo tem... O momento atual pode-se falar de ciência, mas há 20 anos atrás era impossível falar disso. Ali é um período de estabelecer o fundamento. Deusística é uma visão teológica, mas analisando Deus do ponto de vista da ciência contemporânea com as palavras do nosso Pai. O biocódigo está pronto, a bioterra, a perfeição das espécies, que é a origem das espécies por transgenia natural e cooperação simbiótica, também já está quase pronto. A aletopsicologia, chamada psicoinatismo, e a sociologia natural, que a sociedade nasce a partir dos 3 desejos essenciais da natureza humana, as 3 bênçãos. Okay? O homem ele tem um impulso
que o leva a buscar um sistema de crenças, educação. Aqui é um sistema familiar, ok? Família, ok? E a buscar meios de sobrevivência, caça, essas coisas. A partir daí, da educação, família e prosperidade, nascem 3 sistemas: ideologia, política e economia. Todas as sociedades, elas têm esse tripé. Então, a sociedade não foi produto de um contrato, ela é o produto da exteriorização da própria natureza humana. A sociedade é natural. Okay? Por isso, é sociologia natural, claro. Então, essas ideias são teoria deusista, teoria do biocódigo, teoria da bioterra, teoria da perfeição das espécies, perfeccionismo e não evolucionismo, teoria do psicoinatismo e teoria do socioinatismo. Dessas ideias surgem então 2 livros: o familismo e o deusismo. Eu trouxe 2 livros para dar para você, né? O familismo. Esses livros não estão revisados, são artigos que eu escrevi e divulguei em vários lugares. Mas eles, de certa forma, têm artigos sobre todos esses assuntos. Ok? Isso aqui não é uma brincadeira, é uma vida de trabalho sério, ok? E que alguém deveria fazer isso. E não dava para envolver a igreja toda nisso. Alguém tinha que ir fazendo isso. E é claro que chegará um momento que muitas outras pessoas pensarão, desenvolverão suas próprias técnicas, suas ideias, e deverá haver um momento lá na frente que haja um fórum da ciência deusista, onde pessoas trarão contribuições e vão preencher lacunas que certamente eu deixei passar. Outras ideias podem surgir no mundo. Ok, essa primeira parte, o fundamento científico do deusismo e do familismo é assim. Obrigado, Deus os abençoe. A segunda parte é isso aqui: introdução à etopedagogia. Tem 10 slides, podemos dar um intervalo e depois continuar ou parar aqui. Mas sabe, Vamos continuar. continuar? Tranquilo, claro. Porque senão depois vai atrasar muito o almoço. Aqui nós vamos até a meia-noite. Finaliza o meio-dia. Sim, livro 6, a sociologia natural, ok? Etopedagogia, pelo nome você já vê. Ok? A origem da sociedade no contratualismo e a origem da sociedade no socionatismo. Você não dá para separar a pedagogia da sociedade, porque ela é uma parte. Direito, arte, tudo isso faz parte da sociedade. Ok? Então, a natureza humana em Hobbes, Locke e Rousseau. Ok? Para o Hobbes, o homem nasce essencialmente mau. Ok? Ele nasce essencialmente mau. E a sociedade o corrompe. Ok? As várias tribos da Amazônia vivem em paz. Mas quando elas se aproximam, entram em guerra pelo território. Esse é o resultado principal. Ok? Então Hobbes dizia: o homem nasce mau. E foi esse medo da violência que fez com que ele se juntasse e criasse um contrato social. O livro chama-se O Leviatã. Ok? Locke, o homem é neutro. Não é bom nem mal. Ok? E... Ok? Tudo bem? Todo mundo? Tudo certo. Ok? Então, o homem nasce neutro, nem bom nem mal. Mas o homem sentiu necessidade de se organizar e assim fez um contrato social. E o Rousseau? O homem é um bom selvagem, ele nasce bom. E a sociedade o corrompe, ok? E por causa disso os homens se uniram e construíram, fizeram um contrato social, que é o livro do Rousseau. Sociologia da unificação. O homem é híbrido, bem e mal. Certo? Um homem híbrido construiu uma cultura híbrida, bem e mal. Uma cultura verdade e uma cultura mentira. Essa cultura se transformou num mundo híbrido, bem e mal. Certo? Toda teoria tem que ter uma prova. Está aí o bem e o mal para você provar que o homem é híbrido. Ok? É híbrido, basta você partir daí cientificamente. Se você for lá atrás, vai ter que falar que o arcanjo Lúcifer foi igual ao pai. É bom, pega uma para mim. Aqui, ó, para pegar aí, professor. Ó.
que o arcanjo Lúcifer fornicou com Eva. E aí você entrou num campo que vai... ali no meio. Desculpa. Um campo que você entra numa questão que tem que ser estudada também de uma forma acadêmica, usando a psicologia. A queda do homem pode ser defendida com base na psicologia, como Freud fez. Para o Freud, a origem de todos os males psicoemocionais é sexual. Ok? Então, se você pegar e estudar profundamente a psicologia do Freud e outra psicologia, você desenvolve uma teoria da queda humana psicológica, sociológica, que não pode ser contestada. Percebe? Então, o conceito de cultura na sociologia contratualista, um conjunto de crenças, valores, é desenvolvido pelo homem em sociedade. Existe a cultura espiritual e a cultura material. Iluminismo, positivismo e comunismo são 3 etapas de um modelo de sociedade. Ok? Os 3 são ateus. Os 3 nascem na França, mas triunfa na Rússia o comunismo em 1917. Mas foram forjados pelo pensamento desses pensadores Rousseau. Rousseau é o principal pensador do iluminismo. A estrutura da sociedade é dupla. Ela tem as superestruturas, ideias, etc. E tem a base. É a base que cria a superestrutura. Então a sociedade tem uma estrutura dupla. Ok? Os forças sociais e o multiculturalismo. Hoje se fala muito em multiculturalismo. Na verdade, o multiculturalismo é devido à existência de forças sociais. Ok? Sociedades de níveis sociais diferentes, níveis culturais diferentes, convivendo em harmonia, e os caras querendo preservar isso para toda a eternidade. Isso é o que o esoterismo prega, o que o comunismo prega. O chamado multiculturalismo são culturas de níveis diferentes, níveis de civilização diferentes, que eles querem que convivam para sempre juntos, sem haver mudanças. Teoria da história, o marxismo e o comunismo vocês já conhecem, né? A verdade é o marxismo e o comunismo é inevitável. É o falso que precede o verdadeiro. Origem da sociedade no socio-inatismo, na sociologia natural. A natureza humana é híbrida. Já expliquei isso. Ok? É o que o nosso pai diz, isso pode ser provado. A teoria dos 3 desejos essenciais da natureza humana inata, NI. Ok? Então veja, os 3 desejos essenciais da natureza humana se manifestam na busca pela um sistema de crenças, um sistema hierárquico de familiares e um sistema de sobrevivência econômica. Daí surge a ideologia política e a economia, que é o tripé básico de todas as sociedades, africanas, indígenas, todas elas têm esse sistema. É uma estrutura tríplice, não é dupla, percebe? A partir dos 3 desejos essenciais. É isto que cria as 3 bênçãos. É o que cria a sociedade. O conceito de cultura na sociologia natural. Existe a cultura verdade, a prática da verdade gera a civilização cristã, que é uma verdade ainda parcial, e a prática da mentira, a cultura mentira, que é a cultura marxista, que não é só um sistema de pensamento, é uma cultura completa, um modelo econômico, etc, etc. A cultura mentira e a cultura verdade. Mas existe um terceiro elemento, que é a cultura híbrida. Que é quando a mentira e a verdade se misturam. Ok? Claro que isso destrói a sociedade. A estrutura tríplice das sociedades, já expliquei, a teoria das própsis e contrápsis. Quando você olha para uma montanha, para o mar, aquela imagem e a imagem que você tem na sua mente, que Deus você tem essa pré-imagem. Quando você olha para a montanha, aquela imagem de fora e a imagem que você tem na mente, elas se harmonizam, se tornam um. E você tem aquele sentimento. Agora, quando você olha para uma favela, aquela imagem não está na sua mente. Aquilo gera um conflito psicológico, intrapsíquico, que afeta a sua imagem, que afeta o seu sentimento e afeta até a saúde do seu corpo. Ok? Quando você olha para uma montanha, ocorre uma própse. Quando você olha para uma favela, ocorre uma contrápse. Okay? Esse aqui é um estudo feito na sociologia, na psicologia da unificação. Okay? Teoria da história. O futuro da humanidade não é o marxismo e o comunismo. O triunfo da verdade, que é o deusismo,
E a prática do deusismo automaticamente constrói o familismo. Essas duas palavras foram criadas pelo nosso Pai. Ok? Então, nós. 3 princípios da etopedagogia social. Ok? O que é educação? Educar é orientar e auxiliar o homem no caminho da concretização dos 3 desejos essenciais Da natureza vida: humana inata. educação, família e prosperidade. Tudo que contribui para a concretização dos 3 desejos essenciais é um valor. Tudo que se opõe aos 3 desejos essenciais é um antivalor. Para que haja educação social a família, para que haja educação social, a família, a escola e a mídia precisam estar alinhados, fundamentados na verdade, na beleza e no bem. Nas artes do belo, por exemplo, a verdade, a busca da verdade, propende o espírito humano para o belo e para o bom. As artes do belo propende o espírito humano para o verdadeiro e o bom. E a prática da bondade propende o espírito humano para o verdadeiro e o belo. As artes do belo deve ser parte da educação de qualquer escola elementar. Ok? O melhor livro sobre isso no Brasil chama-se As Artes do Belo, do professor Carlos Nogueira. Ensinar a criança a batucar não vai resolver o problema. É melhor ensinar ela a tocar violino e montar uma orquestra sinfônica, entendeu? Todo mundo aprende, todo mundo tem a mesma capacidade. Ok? Então, olha, aqui, tudo que contribui para a concretização dos 3 desejos, das 3 bênçãos, ok? É um valor absoluto. E tudo que se opõe a esses valores é um antivalor. Droga, mentiras, sexo livre, todo esse lixo aí é para destruir o homem, ok? E tem que haver uma harmonia entre a família, a escola e a mídia. E é claro que o governo vai intermediar isso para que haja essa harmonia. Os 3 têm que falar a mesma linguagem. Okay? Princípios da etopedagogia social. É possível? Os 4 tipos de relações familiares básicas, parental, conjugal, fraternal e filial, se estendem para a escola e a sociedade, gerando harmonia, cooperação, progresso e perpetuidade. 2. A quebra dos 4 tipos de relações familiares básicas desarmoniza, conflitua e desintegra o indivíduo, a família e a sociedade. 3. A paz social é o produto da paz familiar e a paz familiar é o produto da educação de valores. Certo? Então, é o amor. Ok? As 4 tipos básicos de relações familiares é o amor parental, conjugal, fraternal e filial. Ok? Esses 4 tipos de relações familiares se estendem para a sociedade. A relação do aluno com o professor é um tipo relação pai-filho. Ok? E a quebra disso é a escola de Frankfurt, do marxismo da Alemanha, que desintegra a família e a sociedade cai sozinha. Ok? É a quebra desses 4 tipos de relações familiares que são baseadas no amor. Esses slides vão ficar à disposição para quem quiser depois dar uma olhada. Ok? Já vimos isso. O que é etopedagogia? Ethos é um conceito grego parecido com cultura. É um conjunto de sistemas, ideias e valores de uma determinada época, sociedade de uma determinada época. O termo etopedagogia se refere a uma pedagogia baseada em valores inatos, universais e históricos. É a teoria da educação de valores, a educação do coração, não é? Visando pacificar as relações humanas na família e na sociedade. A etopedagogia é uma pedagogia interna, espiritual e moral, considerando a natureza bidimensional do homem, é uma disciplina curricular necessária e complementar da pedagogia externa, que é científica, cultural, artística, esportiva, etc. Ok? Então a proposta para o Bolsonaro é etopedagogia, teoria da educação de valores no lugar da educação moral e cívica que os militares colocaram. Só que os senhores
que estão no meio acadêmico, no meio escolar, podem fazer com que isso se ajuste de uma forma mais adequada. Ok? Então já entenderam aqui, né? A ideia de uma etopedagogia é um dos temas mais urgentes do nosso tempo. Eu sugiro que todos leiam esse livro. Maquiavel Pedagogo. Pascal Bernardin é um pensador francês dos mais importantes. Ele estudou e desmontou a farsa ecológica. Ok? O gás carbono ajuda as plantas a crescer. É o gás da vida. Né? Você está sendo enganado. Então leia esse livro que você vai ver documentos da ONU, documentos do mundo. O Bernardin baseia suas teses em documentos. Ele denuncia o crime que está sendo cometido com essa questão da farsa. Né? Houve uma grande tempestade nos Estados Unidos. Há 70 anos atrás houve uma parecida. 70 anos atrás. Então essa que aconteceu agora não é produto do aquecimento global? Não? Percebe? Pesquisa na internet. Ricardo Felício e Carlos Molion são os dois maiores pesquisadores disso no Brasil. O Maquiavel Pedagogo é a crucificação de São Pedro, a destruição da Igreja Católica. É claro, ele tem outros livros, mas esses são os livros que já... Esse foi publicado no Brasil, esse aqui está sendo traduzido para ser publicado pela mesma editora que fez isso aqui. É fundamental você ver o que eles fizeram com a educação nesse pequeno livrinho. Todos os professores deviam ler esse livro, deviam estudar esse livro. Ele também está disponível na internet, no YouTube. Qual que é o autor dele? Pascal Bernardin. Maquiavel Pedagogo. Claro, pela internet você compra em qualquer lugar do Brasil. Esse amarelo que você está perguntando. Ok? Tá certo? Pascal Bernardin é autor dos 3 livros. Esses 3. Tem outros, mas esses são os centrais. Aqui ele desmonta a teologia da libertação, todo o crime que está sendo cometido contra o cristianismo católico, por infiltrações do globalistas, enfim, esses caras aí. O senso de organização é natural, ok? A tendência a organizar. Na mente do homem existem chamadas leis da pregnância, que você olha um círculo, ele está mais ou menos imperfeito, quando você olha, a sua mente ajusta ele. Está em você. Se você tem um quadrado bem torto, você olha, a sua mente, ela quer botar ordem. Todo mundo é assim. Você olha um negócio que está meio fora de ordem, você olha, e tem uma vozinha que diz assim, conserta. Não é assim? Você nem sempre obedece. Mas a mente original diz, põe ordem, conserta. Então o senso de organização é inato nos cupinzeiros. Há uma sociedade aqui. Nas formigas, nas abelhas, nos macacos, ok? Nos índios, que já são um nível de sociedade, ok? E na cidade de São Paulo, nas grandes sociedades, o senso de organização e ordem é inato, nasce com o ser humano, ok? A família é uma instituição natural, biológica, como a sociedade é constituída por um grupo de famílias naturais, dentro de um ambiente natural no qual elas são um com o meio, a sociedade também é natural, logo é regida por leis e constantes naturais. A sociedade também é regida por leis e constantes naturais, porque a sociedade de leão é natural, também constrói um ninho, uma toca, e a sociedade humana são seres biológicos da natureza, também constrói um ninho, o lar. No momento que você separa a família da natureza, você cria uma sociedade artificial e a família pode ser destruída, lá vão ter, ok? O Levi-Strauss, por exemplo, os graus de parentesco, pai, mãe, filho, neto, bisneto, tal, primo, essas coisas são naturais. Ele estudou as estruturas elementares do grau de parentesco e ele disse, não, isso é universal e histórico. O incesto sempre foi proibido em todas as sociedades, das tribos africanas às tribos ameríndias. É natural, percebe? O grau de parentesco não é uma instituição social inventada arbitrariamente e imposta. É natural. É como a religião,
Emílio Durkheim, ele dizia, de tão natural e universal, de tão universal, a religião chega a ser natural. A natureza mística do homem é universal, histórica, ok? Então, é um exemplo do que se diz ser uma instituição social, que na verdade não é. Tábula rasa versus teoria dos ináticos. Teoria dos ináticos é o que o doutor Lee chamava de arquétipo, de protótipos. É uma palavra que não é a melhor, a mais adequada. É o construtivismo versus psiconatismo. Os ináticos são elementos universais da natureza humana inata. Apenas a estrutura física e os ináticos são herdados. O senso de justiça. Você vê um sujeito, ele chuta um cachorro, você olha e ele bate no seu senso de justiça. Você não vê que esse cachorro não merece isso? Eu vou criar uma lei para você nunca mais chutar esse cachorro. E você cria uma lei. O sistema jurídico nasce dessa maneira. O senso de dever, o senso de justiça são inatos, universais, históricos. Índio sente, todo mundo sente. Exemplos de ináticos. Primeiro, as 3 bênçãos da Bíblia estão inscritas na natureza humana, são ináticos. Ok? As 5 desejos espirituais, né? Conhecimento total, plena verdade, plena experiência, plena saúde, eterna juventude e vida eterna. Todos os seres humanos têm esses 5 desejos, mas não podem ser realizados fisicamente. Mas está na natureza humana, são os 5 desejos espirituais da natureza humana, são ináticos. O senso de ordem, senso de justiça, senso de dever, talento artístico. Todo mundo tem um talento para alguma arte, inteligência, uma habilidade, criatividade, emoções, sentimentos e a linguagem. As línguas todas podem ser diferentes, mas a gramática é idêntica. O Noam Chomsky chamava isso de gramática gerativa. Ela tem os mesmos verbos para expressar os mesmos sentimentos, as mesmas necessidades. A gramática é universal. As línguas, as palavras, os sons podem ser diferentes. Mas a gramática é básica, ok? O amor é um sentimento descrito em todas as línguas, ok? Então, a linguagem também é um inático. Com quem Adão e Eva aprenderam a falar? Só se fala se você aprender a falar. Como é que o professor Álvaro?